Olá pessoal, espero que todos estejam bem e hoje a gente vai dar sequência à segunda aula prática de avaliação da capacidade funcional de exercício, ok? Antes a gente vai responder algumas dúvidas, tá? Que chegaram pelo, pelo Moodle, tá? Então olha lá, como se faz o cálculo de referência? Os números já são pré-estabelecidos pela forma, vai ser sempre esses valores, vezes a altura, idade, peso e gênero? Então, pessoal, sim, tá? Naquela fórmula, né? Como que se chegou àquela fórmula? Então, a gente viu, num dos slides na aula teórica, eu até coloquei lá três estudos, né? E eles fizeram esses estudos observando indivíduos saudáveis, indivíduos normais, né? E eles colocaram esse povo para executar o teste, tá? E daí eles viram como eles observaram como esse grupo de pessoas normais se comportou durante o teste, tá? E daí depois que ele se comportou, depois que eles viram isso, eles conseguiram chegar a essa fórmula, tá? Que a gente usou aí para o cálculo da distância, né, percorrida em 6 minutos. Tá? Então, essa fórmula ela sempre vai ser aquela assim. Tá? Daí a gente precisa colocar esses valores aí, né, da altura, da idade, do peso, do gênero, tá? Para encontrar qual seria a distância, né, percorrida em 6 minutos de acordo com a altura da pessoa, com a idade da pessoa, com o peso da pessoa e com o gênero. Tá bom? Segunda pergunta aí, ó. Professor, esse teste der um resultado não satisfatório? A função do fisioterapeuta neste caso seria condicioná-lo para melhorar a capacidade funcional do paciente? Exato, pessoal, é bem isso, tá? Esse é um teste funcional, né, em que a gente observa principalmente em indivíduos com alguma condição cardiovascular ou alguma condição pulmonar, que daí a gente consegue, né, condicionar esses indivíduos para estabelecer um quadro de melhora e ver evolução após a nossa intervenção, ok? Espero que eu tenha resolvido essas questões aí. Eu acredito que quem ainda não fez a atividade pode ter mais dúvidas e pode ir mandando que eu vou respondendo, tá? Eu só acho interessante que, se vocês não têm dúvidas, tá? Coloquem na atividade que vocês não têm dúvidas. Por quê? Porque essa atividade vale presença. Se vocês deixarem em branco, eu vou ter que colocar falta para vocês, tá? Então, por favor, coloquem lá a, a, o que vocês não têm dúvidas, certo? Então, a aula prática de hoje é sobre o Incremental Shuttle Walking Test, tá? Ou Shuttle Walking Test, que a gente acaba falando mais, tá? O que ele é, né? Ele consiste em caminhar em terreno plano, percorrendo de maneira repetida uma distância conhecida de 10 metros ao redor de uma marcação de cones que vão estar separados a uma distância de 9 metros. Também é um teste de campo, tá? É uma prova incremental com até 12 níveis de velocidade. Vocês vão ver que agora tem 15 níveis de velocidade, tá? E essa velocidade é dada por sinais sonoros, então vai ter uma gravação em áudio, tá? E esses sinais vão ser gradualmente mais rápidos. Então vamos tentar entender isso daqui, tá? Então esse é o terreno, tá? A gente vai colocar o cone, os cones distantes 9 metros, tá? E daí a pessoa vai passar aqui por trás, né? E daí vai contar aqui o meio metro, né? Então um total de 10 metros. Cada vez que a pessoa sai de um cone e vai para o outro, ela completa um shuttle, tá? Que a gente fala, ok? Então esse aqui é um teste máximo em que correr é permitido, tá?
E o fim do teste ele vai acontecer quando o paciente não conseguir mais acompanhar os sinais sonoros. Tá? Vocês vão ver a monitorização, né, de sinais vitais durante o teste. Tá? E também não permite a determinação da causa da limitação do exercício. Ok? Aqui é a ficha de avaliação que eu utilizei, tá? Então vocês já podem até ver aqui, ó, que não são mais 12 níveis, são 15 níveis, tá? Então aqui é uma ficha que a gente vai preencher o nome, idade, peso, altura, a data, certo? Aqui, ó, para que a gente precisa disso? Para fazer o cálculo da distância aqui de acordo com o peso, a altura e a idade, tá? Distância percorrida aqui nesse teste, tá? É interessante a gente colocar horário, né? Se a pessoa utiliza oxigênio suplementar, tá? Observações, tá? Vocês vão colocar aqui se a pessoa tem alguma condição prévia, tá? Então vocês vão colocar aqui, tá? Antes de iniciar o teste, vocês vão pegar alguns valores aqui, ó. Então antes do teste, frequência cardíaca, pressão arterial, saturação de oxigênio, Borg de espinéia, Borg fadiga, tá? Então vocês vão colocar aqui do ladinho quais são essas variáveis, tá? E daí durante o teste, vocês vão colocar o áudio para a pessoa, tá? Para quem quiser o áudio, eu tenho o áudio, posso mandar para vocês, tá? E aqui, ó, a pessoa tem no nível, né? Quando ela começar, ela vai ter que fazer 3 shuttles, né? Então, ou seja, percorrer 30 metros aqui, tá? Ao final desse shuttle, você pode pegar a frequência cardíaca da pessoa e a saturação. Lógico, tem que ter um aparelho bom para isso, tá? No teste que vocês vão ver, a paciente ela tinha um daqueles relógios de smartphone, então a gente conseguiu pegar a frequência cardíaca dela muito bem. Se a gente usar um oxímetro, nesse caso, vai ser um pouco difícil de pegar a saturação, tá? Porque a pessoa vai estar correndo, vai estar se mexendo, tá? Mas não é impossível, ok? Então, ó, só para explicar para vocês, tá? No primeiro nível, a pessoa vai correr esses shuttles aqui, tá? Essa é a velocidade, né, inicial. Aí, quando ela estiver terminando o terceiro shuttle aqui, ele vai dar um sinal para falar para a pessoa que a velocidade vai aumentar. Daí ela vai entrar no nível 2. Nesse nível 2, ela vai fazer 4 shuttles de 10 metros cada a essa velocidade. Daí, no último shuttle, vai ser emitido um sinal diferente para que ela saiba que no próximo shuttle a velocidade vai aumentar. Ok? Então, aqui, ó, a gente tem também os valores das distâncias, tá? Cada vez que a gente preencher aqui um shuttle, né, a gente vai saber quantos metros foram, né? E aqui serve para mim, se ela completou algum nível, a gente vai saber quantos metros ela percorreu, ok? Bom, ele vai reproduzir muito bem o perfil do consumo máximo de oxigênio obtido num teste ergométrico, tá? E daí aqui, né, existe essa fórmula também. Da mesma forma, esses pesquisadores, eles observaram o número de pessoas saudáveis, né, e colocaram isso em fórmulas matemáticas e chegaram a essa fórmula aqui, né? E no caso aqui a gente precisa da idade da pessoa, do gênero, né, e do IMC, tá? Então a gente vai jogar nessa fórmula e vai encontrar um valor aí, né, da distância em metros que a pessoa deve percorrer. Aqui então, ó, do teste, tá? Que eu digitalizei, tá? Então coloquei aqui nome, idade, né? Ela tem 28 anos, 59 quilos, 1,65 m, né? A data que a gente realizou, tá? O horário, tá? Ela não utiliza oxigênio, tá? Para respirar, ela não precisa, tá? E como observação, pessoal,
ela tem broncoconstrição ou broncoespasmo induzido por exercício, tá? Só para a gente entender, isso significa que enquanto ela está se exercitando, é como se desencadeasse uma reação de asma, tá? Isso é relativamente comum, tá? Então, por isso que às vezes o teste ele não dá um resultado muito satisfatório, e especialmente porque a nossa paciente aqui, ela é uma indivídua extremamente ativa, ela pratica atividade física, ela é profissional de educação física, na verdade, tá? Então aqui a gente fez, nós coletamos os dados antes, coletamos os dados depois, na recuperação, né, após 1 minuto e após 2 minutos, tá? Então aqui a gente foi preenchendo, né, os shuttles, conforme ela ia completando. Ao fim dos shuttles, eu ia perguntando a frequência para ela, daí era fácil porque ela sabia me dizer, tá? Então, aqui fica, dá pra gente até colocar, daria até para colocar em gráfico, tá? Para ver o comportamento da frequência cardíaca aqui, que iria reproduzir muito bem o consumo máximo de oxigênio, tá? Ao final aqui a gente colocou a distância percorrida, tá? E daí nós calculamos, né, com base naquela fórmula, a porcentagem, né, do predito para essa paciente. Bom, pessoal, então agora a gente vai vai executar o Incremental Shuttle Walk Test, certo? Aqui eu tenho a Júlia, que vai fazer o teste para mim, certo? Ela vai fazer o seguinte, nós separamos aqui, né, depois a gente mostra certinho que os cones estão distantes 9 metros um do outro, certo? E cada vez que ela chegar no próximo cone, ela vai fazer um shuttle, tá? Então, depois eu vou mostrar a ficha para vocês, ela está aqui na minha mão, e cada vez que ela completar um shuttle, eu vou anotar aqui, certo? E ela vai respeitar os sinais sonoros, tá? Ela vai caminhar normalmente, só que daí a cada vez que o nível passa, né, e esse nível ele vai ser avisado pelo arquivo de áudio, né, pelo áudio que a gente vai tocar, daí ela vai saber que ela vai precisar andar um pouquinho mais rápido, né, para poder passar o próximo nível, tá? Eu orientei já a Júlia a fazer um teste sempre ficar à direita do cone, tá? Então ela vai sempre fazer uma trajetória semelhante durante todo o teste. E o teste ele acaba quando o esforço dela máximo, né, correspondente aí na escala de Cork de 10, ou quando ela não conseguir completar, né, um shuttle, né, de acordo com o sinal sonoro, aí o teste acaba, certo? Então a gente vai proceder agora com a execução. Eu gostaria que vocês prestassem atenção no áudio, né, que vai ser colocado, ok? Certinho, Júlia? A gente vai dar o início, tá? Quando o sinal do start começar, aí você pode dar início. No começo é assim mesmo. Acaba sendo muito fácil, mas vai do fácil para o difícil. Tem execuções que preferem que a pessoa ande devagar mesmo, tá? Do que fazer essa espera lá no fim. A Júlia está usando o relógio, ela
vai falar a frequência cardíaca conforme os níveis forem passando para a gente ir anotando aqui também. O começo é chato assim mesmo. Mas a gente tem que lembrar que são pacientes cardiopatas que a gente vai aplicar esse teste, né? Prepare-se para estar no início do percurso ao ouvir o sinal triplo.
Então, pessoal, eu não consegui chegar no shuttle antes do sinal terminar, certo? Daí assim a gente encerra o teste, ok? Agora eu vou fazer os cálculos aqui para ver qual foi a distância que ela percorreu. Vou aferir os sinais vitais dela, certo? Para a gente fazer um comparativo do antes e do depois, ok? Aqui então, ó, do teste, tá? Que eu digitalizei, tá? Então coloquei aqui nome, idade, né? Ela tem 28 anos, 59 quilos, 1,65 m, né? A data que a gente realizou, tá? O horário, tá? Ela não utiliza oxigênio, tá? Para respirar, ela não precisa, tá? E como observação, pessoal, ela tem broncoconstrição ou broncoespasmo induzido por exercício, tá? Só para a gente entender, isso significa que enquanto ela está se exercitando, é como se desencadeasse uma reação de asma, tá? Isso é relativamente comum, tá? Então, por isso que às vezes o teste ele não dá um resultado muito satisfatório, e especialmente porque a nossa paciente aqui, ela é uma indivídua extremamente ativa, ela pratica atividade física, ela é profissional de educação física, na verdade, tá? Então aqui a gente fez, ó, nós coletamos os dados antes, coletamos os dados depois, na recuperação, né, após 1 minuto e após 2 minutos, tá? Então aqui a gente foi preenchendo, né, os shuttles, conforme ela ia completando. Ao fim dos shuttles, eu ia perguntando a frequência para ela, daí era fácil porque ela sabia me dizer, tá? Então, aqui fica, dá pra gente até colocar, daria até para colocar em gráfico, tá? Para ver o comportamento da frequência cardíaca aqui, que iria reproduzir muito bem o consumo máximo de oxigênio, tá? Ao final aqui a gente colocou a distância percorrida, tá? E daí nós calculamos, né, com base naquela fórmula, a porcentagem, né, do predito para essa paciente. Para essa paciente, tá? Então aqui eu fiz o cálculo da IMC, daí eu coloquei aqui a distância predita de acordo com idade, gênero e IMC, né? E a gente encontrou aqui a distância percorrida, então, de 1.244 metros, 1.244,33 metros, tá? Aí eu fiz uma regrinha de 3 aqui, ó, né, colocando que essa distância seria o 100% e os 800 metros que ela percorreu seria x%, né? Então eu coloquei aqui, joguei e encontrei isso daqui, ó, 69,91% do predito, tá? No caso, a gente já viu lá na aula teórica que a gente considera bom quando a pessoa consegue completar 80% ou mais da distância predita, né? E no caso aqui deu 69,91%, né? O que isso significa, né? Será que ela tem diminuição de capacidade funcional de exercício? Bom, depois a Júlia me mandou o aplicativo do dispositivo que ela tem, tá? Então aqui a gente observa, a gente começou mais ou menos, acho que foi aqui mais ou menos que a gente começou, tá? Então a gente começa a observar, né, o aumento progressivo, tá? Durante o teste, tá? Então durante todo o teste a gente tem esse comportamento crescente, tá? E aqui foi quando a gente deu o fim, né, e começa o período de recuperação, tá? Então, assim, esses dispositivos, eles são muito bons, né? Compete perfeitamente com frequencímetros que a gente tem aí disponíveis no mercado para quem for trabalhar com físio cardiovascular, ok? Então aqui, ó, vamos interpretar, né? Como eu falei antes, essa distância aqui, ó, de
1.244,33 metros, ela percorreu 870 metros, fez 69,91%, né? Aí a gente vai aqui, eu vou apontar uma coisa para vocês, né? Será que ela realmente tem diminuição de capacidade funcional de exercício? Ela é uma atleta, ela pratica CrossFit, né? Só que ela tem uma condição pulmonar, né? Que acaba interferindo. Ela tem broncoespasmo induzido pelo exercício, tá? Então, às vezes, uma condição pulmonar, ela pode afetar, sim, né, na execução de testes de esforço, tá? Então, assim, a gente precisa interpretar com bastante critério, tá? Sinceramente, eu não sabia dessa condição dela, né? E ela foi me falar isso durante o teste, tá? Então, acabou interferindo, tá? Talvez se eu fizesse no marido dela, por exemplo, que tem uma condição cardiovascular muito boa, talvez ele completasse todos os níveis do teste, tá? Então, a gente precisa analisar isso com critérios, tá? Mas assim, se vocês aplicarem em pacientes cardiopatas, né? Aí vocês vão perceber que existe uma diminuição de capacidade funcional de exercício, ok? Esse gráfico aqui, ó, gráfico não, né? Essa figura é só para mostrar para vocês que a gente tem teste cardiopulmonar de esforço, né? Que é aquele padrão ouro, feito na esteira, com um monte de aparatos, né? Ele reproduz muito bem o nosso consumo máximo de oxigênio, tá? O shuttle walk test, ele fica aqui no meio, né? No meio de tudo. E o teste de caminhada de 6 minutos, ó, ele se aproxima muito da nossa capacidade funcional, tá? Então, assim, só para mostrar para vocês, né, que os testes que a gente viu em aula prática, eles são muito bons, né, para ver a questão de capacidade funcional, tá? Ele serve como parâmetro, são testes validados que a gente pode utilizar até, inclusive, para parâmetros de avaliação de intervenção, né? Então, eu fiz o teste de caminhada de 6 minutos com o meu paciente cardiopata, vou aplicar minhas sessões e depois eu vou ver se ele melhorou, né? Aplicando o teste de caminhada novamente, ou o shuttle walk test, tá? Então, eles são ótimos para esse tipo de coisa. Ok? Então, pessoal, obrigado por terem assistido a aula. A gente vai fazer do mesmo esquema agora, tá? Então, vocês vão lá no Moodle postar se vocês têm alguma dúvida para que eu possa tirar na próxima aula, tá? E mesmo se vocês não tiverem dúvidas, coloquem lá que daí eu consigo registrar a presença de vocês, tá bom? Obrigado, pessoal. Até mais.